Por meio da capacidade produtiva, eu consigo determinar o número de máquinas necessários ou o número de postos de trabalho necessário. De acordo com a minha capacidade, eu visualizo o tamanho do lote necessário e vejo se eu preciso de mais ou menos postos de trabalho. Por exemplo, eu preciso de um lote de 100 peças por dia e tenho a capacidade de produzir só 50 por dia em um posto de trabalho. Quer dizer, então, que eu vou precisar de 2 postos de trabalho, cada um produzindo 50, para conseguir executar a nossa demanda. Então, a ideia aqui é que se o lote é igual à capacidade, estou de boa. Se o lote é maior que a capacidade, eu tenho alguns probleminhas. Assim como se o lote é menor. Nos dois casos, eu acabo perdendo um pouquinho de custo. A questão é que eu posso... Aqui está invertido o símbolo, depois vocês corrijam. Aqui em cima é menor, embaixo é maior. Mas se a capacidade é atendida, mas sobra capacidade, me dá um estoque. Isso é ruim. Já se essa capacidade é insuficiente para atender a demanda, daí me ferra com o cliente. Nas duas situações, eu posso balancear a linha para encontrar o melhor número de máquinas. Qual que é a formulinha do número de máquinas, então? O número de máquinas é o lote, o que eu preciso produzir, dividido pela capacidade produtiva. Por exemplo, eu preciso de 100 peças e tenho capacidade de 50. Ou seja, eu preciso de 2 postos de trabalho. Essa é a ideia do número de máquinas. Só que caso você queira expandir a fórmula, a gente já brincou um pouquinho sobre qual que é a fórmula do lote e qual que é a fórmula da capacidade. Então, se eu expandir a fórmula, eu posso chegar nessa grandona para o número de máquinas, no qual o número de máquinas é igual a demanda vezes o tempo de processo, dividido pelo índice de qualidade, 1 menos o índice de defeito, que multiplica o número de turnos vezes a jornada líquida menos as paradas programadas, ou seja, a jornada efetiva, vezes a eficiência. Então, a mesma fórmula, a única questão é que eu expandi ela. Lote a gente viu que é a demanda sobre 1 menos R, e capacidade a gente acabou de ver a fórmula. Então, só tomba a fórmula para chegar nesse valor. Então, posso trabalhar tanto com a fórmula menor, quanto com a fórmula expandida. Existem as duas situações, depende do tipo de exercício que você tiver, do tipo de situação que você tem na sua empresa. Neste exercício, vamos calcular o número de máquinas necessário para atender determinada demanda. Aqui no caso, o número de células, mas o cálculo é o mesmo. Novamente, nós temos aqui todos os dados a respeito de uma célula produtiva e vamos determinar quantas células serão necessárias para atender essa demanda de 9.272 unidades. Vamos anotar aqui ao lado todos os dados do exercício. Então, minha demanda 9.772 unidades por mês de um produto qualquer. Uma célula trabalha em turno único, só tem um turno por dia, no qual minha jornada é de 8 horas por dia. O turno precisa de meia hora para a parada de ginástica laboral e mais meia hora para setup. Então, tenho paradas programadas de 30 minutos por dia e mais paradas rotineiras também de 30 minutos por dia. Todo dia eu tenho a parada rotineira de ginástica e a parada programada de setup. A célula tem um tempo de processamento de 2 minutos por unidade e uma eficiência de 80%. Além disso, eu tenho um índice de refúgio de 5%, que a gente vai precisar calcular em cima dele. Com 20 dias úteis, ele quer saber qual o número de células para a gente estar atendendo essa demanda. Então, o primeiro item é calcular a nossa capacidade produtiva. Capacidade produtiva é o número de turnos vezes a nossa jornada efetiva, dividido pelo tempo de processo, vezes nossa eficiência. Lançando aqui os dados, eu vou ter a jornada de 8 horas dia,
Só que eu vou transformar tudo em minutos, que o restante já está em minutos. Então, vezes 60. Menos as paradas. Eu tenho 30 minutos de parada programada e 30 minutos de parada rotineira. Então, menos 60 minutos de parada. Tudo isso daqui eu vou dividir por 2 minutos por unidade, que é o tempo nosso de processo. E vou multiplicar por nossa eficiência de 80%, 0,8. Ou seja, nossa capacidade produtiva em uma célula é de 168 unidades por dia. Unidades por dia. Agora eu vou calcular qual que é a nossa demanda. A demanda por mês é de 9.272. Por dia, então, é só dividir 9.272 dividido por 20, que me dá 463,6 unidades por dia. Porém, eu preciso produzir um pouquinho a mais por conta dessa taxa de refúgio. Então, vou ter 463,6 dividido por 0,95, que é a taxa de produtos bons, é o complementar da qualidade. Ou seja, na realidade eu preciso produzir 488 unidades por dia, por conta que 5% disso vai virar refúgio, e assim eu atendo 463,6. Como uma célula minha consegue produzir 168 por dia e eu preciso de 488, meu número de máquinas ou número de células nada mais é do que um dividido pelo outro. Eu preciso de 488 e uma célula produz 168. Ou seja, eu vou precisar de 2,9 células produtivas. Como resposta, então, vamos aproximar para 3 células. Então é bem tranquilo calcular o número de máquinas ou número de células aqui no caso, a partir da capacidade produtiva e da demanda que a gente tem. A próxima fórmula nossa é o chamado lead time. O lead time é bem parecido com o nosso tempo de atravessamento. É quanto tempo a nossa peça demora desde matéria-prima até sair produto acabado. Só que o lead time é por tamanho de lote, enquanto o tempo de atravessamento é só para uma peça. Então, a grande diferença é que tem um tamanho de lote associado. Se o nosso lead time for 1, quer dizer que eu demoro o próprio tempo de atravessamento. Produzo só uma peça, melhor dizendo, quer dizer que o nosso lead time é igual ao tempo de atravessamento. Mas de acordo com o número de peças, número de lote ou o tamanho daquele lote da nossa ordem de produção, o lead time vai calcular a partir dele e descobrir em quanto tempo eu produzo aquele lote. Um outro tipo de lead time que a gente tem é um lead time de consumo, que nada mais é em quanto tempo eu gasto o lote que eu tenho. Então, tenho lá 1.000 de lote e vendo de 100 em 100. Quer dizer que em 10 dias ou em 10 períodos eu consigo matar esse lote. Então, aqui, por exemplo, 100 unidades que eu tenho dividido por 10 unidades de venda. Quer dizer que eu demoro 10 dias. Ou seja, tenho 10 dias para consumir o lote que está lá guardado. É uma outra forma de calcular o nosso lead time, que é chamado de lead time de consumo. Em quanto tempo eu consumo o lote produzido. Temos ainda o lead time de produção. Quanto tempo que eu gasto para produzir meu lote? Então, o tempo que eu gasto para produzir o lote é o lote vezes o tempo de ciclo, de quanto em quanto tempo sai uma peça boa, dividido pela jornada efetiva. Então, aqui eu descubro quanto tempo que leva para eu entregar o meu lote dentro desse lead time de processo. Um exemplozinho aqui para a gente entender melhor como é que isso funciona. Eu tenho 6 postos de trabalho na minha empresa, como se fosse uma fila ou brincando de escravos de Jó. Cada posto de trabalho demora meia hora para produzir. Eu quero que calcule a taxa de produção, o tempo de ciclo, o tempo de atravessamento e o lead time para lotes de 1 peça, 4 peças e 10 peças. Se eu calcular o lead time de uma peça, nada mais é do que o próprio tempo de atravessamento. Eu demoro 3 horas para atravessar os 6 postos de trabalho. Só que quando eu
tenho 4 peças a serem produzidas, a primeira peça produz em 3 horas, só que a segunda peça vem logo em sequência. Então, em 3 horas produzi a primeira, 3 horas e meia brincaram de escravos de Jó e a segunda ficou pronta. Em 4 horas, a terceira ficou pronta, porque já se passou mais meia hora. Em 4 horas e meia, a quarta ficou pronta. Basicamente, acontece o que está nessa figurinha aqui. Para uma peça, eu demoro 3 horas para produzir uma peça. A segunda peça, bateu meia hora, eu toquei um tambor e todo mundo brincou de escravos de Jó. A peça foi para frente. O primeiro posto de trabalho pegou a segunda peça para produzir e eu entrego ela com 3 minutos e meio no cronômetro. Ou seja, a quarta peça com 4 horas e meia. E a 10ª peça com 7 horas e meia. Por conta que eu tenho 6 postos de trabalho e eu vou brincando de escravos de Jó. Eu não preciso esperar o primeiro acabar para começar o segundo. Eu posso acabar na primeira atividade, a primeira tarefinha, e já começo a primeira tarefinha do próximo posto de trabalho. Então, essa é a ideia do nosso lead time. Se o lead time for de uma peça, quer dizer que ele é igual ao tempo de ciclo. É igual ao tempo de atravessamento. Se o lead time tiver mais de uma peça, aí eu tenho que calcular aqui o nosso tempo de ciclo, de quanto em quanto tempo que eu levo para produzir uma peça boa. Deu para entender a ideia do lead time? É como se fosse o tempo de atravessamento, porém com mais peças, com um lote maior do que um. Só que quando eu tenho um lote maior que um, e eu tenho uma fila de postos de trabalho, como se fosse uma linha de Ford, o último posto de operação não precisa acabar o produto para o primeiro começar. Eu posso, acabei minha parte, já começo a peça 2. Acabei minha parte, começo a peça 3, tocando o tambor, que é o nosso tempo de ciclo, e passando para frente igual escravos de Jó.